O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. Senhor, hoje, domingo, dia 18 de abril, nos reunimos mais uma vez diante da palavra viva do Senhor. Neste dia santo, em que Deus já preparou uma mensagem especial para o seu coração. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez esta manhã de domingo tenha começado de um jeito diferente para você. Enquanto muitas pessoas acordam com a expectativa de um dia leve, pode ser que o seu coração tenha despertado ainda carregando o peso de tudo aquilo que não conseguiu descansar durante a noite. Há dores que não dormem. Há pensamentos que permanecem rodando dentro da alma, mesmo quando a casa está em silêncio. E talvez seja exatamente assim que você esteja agora, tentando sorrir por fora, enquanto por dentro existe um cansaço que ninguém percebe. Eu preciso falar com você que tem sustentado muita coisa em silêncio. Você que vem segurando preocupações sobre a família, o trabalho, a saúde, as contas, a vida que parece ter se tornado pesada demais. Talvez você tenha chegado até este domingo com a sensação de que fez tudo o que podia. Rezou, insistiu, esperou. E mesmo assim, algumas respostas ainda não vieram. Talvez exista dentro de você uma pergunta que volta sempre: Senhor, até quando? Se essa pergunta tem morado no seu coração, então este Evangelho não chegou até você por acaso. Deus preparou esta palavra exatamente para este momento da sua vida. O Evangelho de hoje nos leva ao caminho de Emaús, um dos trechos mais profundos e humanos de toda a Escritura. 2 discípulos caminhavam para longe de Jerusalém, caminhavam tristes, decepcionados, confusos. Tudo aquilo em que acreditavam parecia ter terminado na cruz. A esperança deles parecia sepultada junto com a dor. E talvez você também esteja vivendo um caminho assim, não necessariamente uma estrada de terra como a deles, mas um caminho interior, um caminho de perguntas, de lágrimas escondidas, de expectativas frustradas. Há momentos em que a vida parece nos conduzir por uma estrada onde tudo perdeu a cor. Continuamos andando, continuamos vivendo, mas por dentro sentimos que algo se partiu. O que mais me toca nesse Evangelho é que Jesus não espera que os discípulos voltem até Ele primeiro. É Ele quem se aproxima do caminho deles. Ele se coloca ao lado deles, enquanto ainda estão confusos. Ele caminha junto, antes mesmo de ser reconhecido. E isso talvez seja a primeira grande verdade que você precisava ouvir hoje mesmo. Quando você sente que está distante de Deus, Ele continua caminhando ao seu lado. Quantas vezes você já pensou que Deus se afastou porque as coisas não aconteceram como você esperava? Quantas vezes o silêncio das respostas fez você sentir que estava sozinho? Mas o Evangelho de hoje nos mostra algo profundamente consolador. Jesus estava no caminho o tempo inteiro, mesmo quando eles não conseguiram reconhecê-lo. Talvez nesta manhã de domingo você também ainda não consiga perceber, mas Deus esteve com você em cada noite difícil, em cada lágrima silenciosa, em cada dia em que você pensou que não suportaria e mesmo assim suportou. Ele esteve no abraço inesperado
na ligação que chegou na hora certa, na pequena paz que surgiu no meio do caos. Ele esteve ali. Os discípulos disseram a Jesus: nós esperávamos que fosse Ele quem libertaria Israel. Repare nessa frase. Nós esperávamos. É a dor da expectativa quebrada. É a dor de quando aquilo que imaginamos não acontece do jeito que queríamos. E talvez o seu coração também esteja dizendo isso hoje. Eu esperava que minha vida estivesse diferente. Eu esperava que aquela oração já tivesse sido respondida. Eu esperava que aquela pessoa tivesse mudado. Eu esperava não estar passando por isso. Mas o que parece fim para nós, muitas vezes é o começo da forma como Deus escolheu agir. Jesus não corrigiu a dor deles com pressa. Primeiro, Ele escutou, Ele deixou que falassem, deixou que colocassem para fora a tristeza, a frustração, a decepção. E isso é profundamente bonito, porque Deus não despreza a sua dor, Ele não pede que você esconda o que sente, Ele acolhe. Talvez hoje você precise apenas fazer isso, diante do Senhor, colocar em palavras aquilo que tem pesado no seu coração. Dizer com sinceridade: Senhor, isso está doendo. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não estou entendendo. Isso também é oração. Isso também é fé. Porque fé não é fingir que está tudo bem. Fé é continuar falando com Deus, mesmo quando a alma está ferida. Jesus, então, começa a explicar as Escrituras e mostra que, mesmo naquilo que parecia derrota, Deus já estava construindo redenção. Quantas vezes a gente interpreta como abandono aquilo que na verdade é preparação? Quantas vezes chamamos de silêncio aquilo que Deus está usando como amadurecimento da nossa fé? Talvez este domingo esteja sendo justamente esse momento para você, não um fim, mas uma reinterpretação da sua história à luz da presença de Deus. E enquanto eles caminhavam, algo começou a acontecer por dentro. Mais tarde eles diriam: não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho. É isso que a palavra faz. Ela não muda apenas as circunstâncias, ela aquece a alma. Talvez o seu coração tenha estado frio há muito tempo, frio pelo excesso de preocupação, pela dor, pelo medo, pela rotina pesada. Mas Deus sabe reacender aquilo que parecia apagado. Permaneça comigo, porque na próxima parte vamos entrar no momento mais emocionante deste Evangelho, quando Jesus se revela no partir do pão e transforma a tristeza em reencontro, a dúvida em certeza e a dor em esperança viva. E é exatamente nesse ponto que o Evangelho de hoje começa a tocar ainda mais profundamente a alma de quem está ouvindo nesta manhã de domingo. Porque aqueles dois discípulos continuavam caminhando com Jesus, mas ainda não sabiam que era Ele. Seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. E como isso se parece com tantos momentos da nossa própria vida. Quantas vezes Deus já esteve agindo ao seu lado e, por causa da dor, você não conseguiu perceber quantas vezes o coração estava tão ferido que até a presença do Senhor parecia invisível quando a alma está cansada? Tudo fica embaçado. A tristeza cobre
o olhar. O medo altera a percepção. A decepção cria uma espécie de neblina espiritual que impede o coração de reconhecer aquilo que Deus já está fazendo. Talvez você esteja exatamente assim hoje. Deus já está caminhando com você, mas a sua dor ainda não deixou que você enxergue isso com clareza. E não há culpa nisso. O próprio Evangelho mostra que até aqueles que amavam Jesus passaram por esse momento. O mais bonito é que Jesus não se ofende por não ser reconhecido. Ele continua presente, continua escutando, continua conduzindo o coração deles com paciência. Esse detalhe é profundamente consolador, porque mostra que Deus não abandona você nos momentos em que a sua fé está mais frágil. Talvez você tenha passado dias se sentindo distante espiritualmente, talvez tenha rezado menos, talvez tenha sentido dificuldade até para abrir o coração diante de Deus. Talvez exista dentro de você uma sensação de culpa por não estar conseguindo viver a fé como gostaria. Mas hoje o Senhor quer dizer algo muito importante ao seu coração. Ele não foi embora. Mesmo quando você não sente, Ele permanece. Mesmo quando você não entende, Ele continua ao lado. Mesmo quando os seus olhos ainda não conseguem vê-lo, Ele segue no mesmo caminho que você está percorrendo. Jesus então pergunta: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Repare na delicadeza dessa pergunta. Ele já sabia, ele conhecia a dor deles, antes mesmo que falassem, mas ainda assim escolhe escutar. Porque Deus não quer apenas resolver a sua dor, Ele quer acolher o seu coração. Talvez nesta manhã você precise permitir que o Senhor escute aquilo que você vem guardando há tanto tempo, a preocupação que ninguém conhece, o medo sobre o futuro, a dor dentro da família, a saudade de alguém, a aflição financeira, a luta silenciosa que você não compartilhou com ninguém. Fale com Ele. Não precisa de palavras perfeitas, não precisa de uma oração bonita, apenas verdade. Porque Jesus se aproxima exatamente desse lugar sincero da alma. Os discípulos então começam a contar tudo o que aconteceu. Falam sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a esperança que parecia perdida. E há uma frase que carrega um peso emocional imenso. Nós esperávamos. Talvez essa frase também esteja dentro de você. Eu esperava que a minha vida já tivesse mudado. Eu esperava que aquela porta tivesse se aberto. Eu esperava que essa dor já tivesse passado. Eu esperava que Deus tivesse respondido. Essa é a dor da expectativa quebrada. E muitas vezes é aí que a fé mais vacila. Porque não é apenas a dor do problema em si, mas a dor daquilo que imaginávamos que aconteceria e não aconteceu. Mas Jesus começa a mostrar que aquilo que parecia fracasso fazia parte de um plano maior. Talvez você ainda esteja olhando apenas para a cruz da sua história e não para a ressurreição que Deus está preparando. Talvez ainda esteja vendo somente o silêncio do sábado e não o amanhecer do domingo. E é exatamente por isso que o Senhor trouxe você até esta palavra hoje. Para lembrar que Deus continua escrevendo a sua história, além daquilo que os seus olhos conseguem ver neste momento. O caminho de Emaús não termina na tristeza. Ele termina em revelação. E isso
é profundamente simbólico, porque o seu caminho também não termina na dor que você sente hoje. Ainda existe um momento em que o Senhor vai fazer você compreender aquilo que agora parece incompreensível. Ainda existe um momento em que o coração vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Talvez hoje você ainda não tenha essa resposta. E tudo bem, nem os discípulos tinham naquele momento, mas Jesus já estava conduzindo tudo. Enquanto ele explicava as Escrituras, algo começou a mudar por dentro. Não do lado de fora, a estrada ainda era a mesma. O destino ainda era o mesmo. O contexto externo não havia mudado, mas o coração começou a mudar. Isso é graça. Às vezes Deus não muda imediatamente as circunstâncias, mas começa transformando aquilo que está dentro de nós. Talvez a sua realidade ainda não tenha mudado, mas se hoje esta palavra trouxe um pouco de paz, então o Senhor já começou a agir, porque a primeira cura muitas vezes acontece na alma. A primeira ressurreição acontece dentro. A primeira luz acende no coração. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Uma esperança pequena, silenciosa, mas real. Como uma brasa que volta a aquecer um coração cansado. Os discípulos ainda não reconheciam Jesus, mas já sentiam algo diferente. E talvez hoje você também ainda não veja a resposta completa, mas já esteja sentindo a presença. Isso é Deus. Ele começa por dentro, ele reacende a esperança antes de abrir a porta. Ele fortalece a alma antes de transformar a circunstância. E é por isso que você precisa permanecer. Não interrompa o caminho. Não desista no meio da estrada, porque o momento mais emocionante deste evangelho ainda está por vir. Na próxima parte, vamos entrar no instante em que Jesus se revela no partir do pão. E essa revelação vai tocar exatamente a dor, a saudade e a esperança de quem está ouvindo nesta manhã de domingo. E então chegamos ao momento mais profundo e mais comovente deste evangelho de hoje, aquele instante em que a tristeza começa finalmente a se transformar em encontro. Quando se aproximaram do povoado para onde iam, Jesus fez menção de seguir adiante. Esse detalhe do Evangelho é de uma delicadeza extraordinária. O Senhor não invade, Ele não força a entrada, Ele espera um convite. E é aqui que essa palavra toca diretamente o seu coração nesta manhã de domingo. Quantas vezes Deus já esteve tão perto, mas esperava apenas que você dissesse: fica comigo. Os discípulos então pronunciam uma das frases mais belas de toda a Escritura: permanece conosco, porque já é tarde e o dia declina. Talvez hoje essa também precise ser a oração da sua alma. Senhor, permanece comigo, permanece na minha casa, permanece no meu coração, permanece nesta luta que eu estou vivendo, permanece neste domingo que começou pesado, permanece nesta semana que se aproxima, porque há momentos em que não precisamos de respostas imediatas, precisamos de presença. E Jesus entra, Ele aceita o convite, Ele entra na casa deles,
Perceba a profundidade espiritual disso. O Senhor caminha conosco na estrada, mas também deseja entrar no ambiente interior da nossa vida. A casa aqui não é apenas um lugar físico, é o coração e a alma. É aquilo que ninguém vê. Talvez você tenha permitido que Deus caminhasse ao seu lado, mas ainda não o deixou entrar completamente no espaço mais íntimo da sua dor. Talvez hoje seja o dia desse convite sincero. Senhor, entra no meu medo, entra na minha preocupação com a família, entra nas minhas noites mal dormidas, entra nas minhas dúvidas, entra no meu cansaço emocional. Porque quando Jesus entra, algo começa a mudar. O Evangelho diz que, estando à mesa com eles, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu. E então os olhos deles se abriram. Esse é o momento da revelação. Eles o reconheceram no partir do pão. Que cena profundamente espiritual! Não foi no caminho, não foi na explicação, foi no gesto íntimo da presença. Talvez isso fale diretamente ao coração do povo brasileiro que está ouvindo agora, porque muitos carregam dores que não foram resolvidas por explicações. Há dores que só a presença de Deus consegue tocar. Há feridas que não respondem apenas à lógica, respondem ao consolo, ao abraço espiritual, a paz que invade sem fazer barulho. Talvez hoje você não precise de mais uma explicação sobre o que está vivendo. Talvez o que a sua alma mais precise seja reconhecer que Jesus está presente dentro da sua casa, dentro da sua história, dentro desta fase difícil. Os olhos deles se abriram e talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você agora, abrindo os seus olhos espirituais, fazendo você perceber que Ele nunca esteve distante, que mesmo nas semanas mais difíceis, Ele estava ali, naquele dia em que você quase desabou, mas encontrou força. Naquela madrugada em que finalmente conseguiu descansar, naquela palavra que alguém disse sem saber o quanto você precisava ouvir, naquele vídeo que apareceu exatamente no momento certo. Tudo isso também pode ter sido presença. Tudo isso também pode ter sido Jesus caminhando e entrando silenciosamente na sua história. E então vem uma das frases mais fortes deste Evangelho. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho? Talvez essa seja a pergunta que você também começa a sentir dentro de si. Não há algo diferente acontecendo no meu coração agora. Talvez uma paz que não estava aí antes. Talvez uma esperança que parecia perdida. Talvez uma leveza que começou a surgir. Isso é o coração ardendo pela presença de Deus. O problema pode ainda existir. A resposta pode ainda não ter chegado. Mas a alma já começou a mudar. E isso é milagre, porque Deus nem sempre muda primeiro o exterior. Às vezes, Ele começa reacendendo aquilo que estava quase apagado dentro de você. Ó fé, a coragem, a esperança, o desejo de continuar. Talvez esta manhã de domingo esteja sendo exatamente esse momento para alguém no Brasil
O momento em que a alma volta a respirar, o momento em que o coração volta a sentir, o momento em que a presença de Deus se torna novamente real. E perceba algo muito importante, depois que reconheceram Jesus, eles não permaneceram parados. Levantaram-se imediatamente e voltaram. Isso significa que o encontro com Cristo gera movimento, gera retorno, gera recomeço. Talvez hoje Deus esteja chamando você a voltar à oração, voltar à esperança, voltar à confiança, voltar à paz interior, voltar à fé que a dor tentou esfriar. Porque quando o Senhor se revela, a alma não permanece a mesma. E é exatamente isso que vamos fechar na parte final, como esse encontro se transforma em força para uma nova semana e como entregar a Deus a sua intenção mais profunda através da oração. E agora chegamos ao momento final deste evangelho de hoje, e talvez este seja o instante mais íntimo entre a sua alma e Deus nesta manhã de domingo. Depois de reconhecerem Jesus no partir do pão, aqueles discípulos não permaneceram na tristeza que os acompanhava no início do caminho. O Evangelho diz que eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Repare na força dessa cena. Aqueles que antes caminhavam lentamente, abatidos, decepcionados, agora retornam com outro coração. O caminho por fora era o mesmo. A distância era a mesma. A noite já estava chegando, mas por dentro tudo havia mudado. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você hoje. Talvez as circunstâncias da sua vida ainda não tenham mudado completamente. O problema talvez ainda esteja ali. A preocupação talvez ainda não tenha desaparecido. A resposta que você espera talvez ainda não tenha chegado. Mas se o seu coração recebeu um pouco de paz nesta manhã, então Deus já começou a agir. Porque há momentos em que o primeiro milagre não é externo, é interior. É quando a alma que estava caída encontra forças para se levantar. É quando o coração que estava frio volta a arder. É quando a esperança, que parecia quase morta, começa silenciosamente a respirar outra vez. Talvez você tenha começado este domingo como aqueles discípulos no início do caminho cansado, triste, sem entender por que certas coisas aconteceram. Mas agora, depois desta palavra, Deus quer reacender dentro de você a certeza de que Ele continua presente. Ele continua entrando na sua casa. Continua sentando-se à mesa da sua vida. Continua partindo o pão da graça, da paz e do consolo. Continua caminhando com você mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver tudo com clareza. E isso é profundamente importante para a semana que se aproxima. Porque muitas pessoas entram na segunda-feira já carregando o peso do medo, da ansiedade e das preocupações antecipadas. Mas o Senhor quer que você entre nesta nova semana com outra alma, não com a certeza de que tudo será fácil, mas com a certeza de que você não estará sozinho. O Cristo ressuscitado continuará caminhando ao seu lado, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas decisões que você precisa tomar,
nas noites em que o coração apertar, nas manhãs em que a força parecer pequena, Ele permanece. E talvez hoje, a oração mais verdadeira que você pode fazer seja a mesma dos discípulos. Senhor, permanece comigo. Permanece nesta casa. Permanece nesta luta. Permanece na minha saúde. Permanece na minha família. Permanece na minha mente. Permanece na minha fé. Permanece no meu coração. Porque quando Jesus permanece, até a noite perde a força, até a estrada mais difícil se torna suportável, até a dor encontra consolo, até a alma cansada encontra descanso. Talvez alguém no Brasil esteja ouvindo isso agora e precisando profundamente dessa presença. Talvez alguém que vem lutando em silêncio. Talvez alguém que está com saudade de um ente querido. Talvez alguém preocupado com as contas, com a saúde, com o filho, com o casamento, com o futuro. Se essa é a sua realidade, entregue agora isso ao Senhor. Não tente carregar sozinho. Coloque diante dele. Fale com sinceridade. Senhor, eu entrego. Isso já é fé. Isso já é oração. E antes de encerrarmos, eu quero te fazer um convite muito especial e muito delicado. Se esta palavra falou com o seu coração nesta manhã de domingo, deixe nos comentários o seu nome e a sua intenção de oração para esta nova semana. Pode ser uma palavra apenas. Paz, saúde, família, proteção, trabalho, cura, reconciliação, esperança, ou o nome de alguém que você ama e precisa de oração. Porque quando você escreve a sua intenção, você não está apenas deixando um comentário, você está colocando diante de Deus aquilo que mais pesa na sua alma. E nós, como uma família de fé espalhada por todo o Brasil, vamos rezar por você. Talvez a sua intenção seja também a dor de outra pessoa que está ouvindo agora. E assim Deus transforma este espaço em comunhão, em intercessão, em igreja viva. Ninguém precisa atravessar a semana sozinho. Ninguém precisa carregar o peso sozinho. O Senhor caminha conosco, assim como caminhou com os discípulos de Emaús. Ele caminha com você. Que a paz de Cristo ressuscitado entre na sua casa neste domingo. Visite a sua família. Cure aquilo que ainda dói e permaneça no seu coração durante toda esta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.